Atenção, telespectadores do SBT Interior, para o top de 5 segundos. Campo Belo. Consulte nossos pacotes promocionais. Bom dia! Estamos mais um sábado entrando na sua casa e hoje vamos pensar no Dia dos Namorados, porque segunda-feira, 12 de junho, a gente comemora o Dia dos Namorados. Então, você aí que está vivendo uma linda paixão, você que encontrou o grande amor da sua vida, não pode deixar de acompanhar o bate-papo que nós teremos hoje com a psicóloga Alcione sobre relacionamento e uma pincelada na diferença entre amor e paixão. E olha só, no quadro Receita, um beijinho doce, porém de batata doce para você. Aqui, todas as nossas receitas saudáveis. Na nossa atividade física, o Robson mostra para você uma aula de HIIT. É um treinamento intervalado de alta intensidade, mas o Robson vai explicar tudinho para você e você poderá acompanhar e depois tentar fazer em casa sozinho, ok? No Tirando as Suas Dúvidas, o oftalmologista Dr. Cláudio Vieira vai dar uma bela explicação sobre daltonismo. E a parceria de hoje, a partir de agora, a gente está com uma parceria nova, Clarear, com lojas em Adamantina e Dracena e em breve em Tupã e Presidente Venceslau. A Clarear é responsável pelo meu figurino. A Maria Clara é a estilista e você está de parabéns, Maria Clara. Você, Romão, toda a equipe. A loja é um espetáculo. Você entra na loja totalmente diferente, gente. Você aí, Adamantina e Dracena, toda a região, vai conferir o que eu estou dizendo. Você encontra jeans, seda, vestidos para festa, roupa para o seu dia a dia, enfim, tudo. E o diferencial, o preço super acessível, cabe perfeitamente no seu bolso. A partir de hoje, parceria com as lojas Clarear. Estamos iniciando mais um programa por você. Hoje nós vamos iniciar o programa pensando nos namorados, nos casais, nos relacionamentos, a diferença entre amor e paixão. E o nosso bate-papo é com a psicóloga Alcione. Assim, a gente pode entender um pouquinho mais sobre todos esses sentimentos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia e que mexe muito com o nosso coração, com a nossa cabeça, que nos faz rir, que nos faz chorar, mas independente de qualquer coisa, o importante é amar. E que hoje, que neste sábado, todos os casais estejam iluminados para declarar um para o outro como é grande o meu amor por você. Bom dia, Alcione. Bom dia, Gostou Maíra? Da minha introdução? Inspiradíssima. Hoje eu tô inspirada, né? Inspiradíssima. Não precisava nem falar mais nada. Não, lógico que precisa, porque agora é você que vai dar essa base pra gente com toda a sua experiência de consultório. Vamos falar então em relacionamento a dois. Tá? Não existe uma fórmula, uma cartilha, né, uma receita que a gente possa seguir. Mas você, com tantos anos de experiência, e você escuta ali, né, sobre as queixas e tudo mais, o que dá para diferenciar? Qual seria o ponto da questão de um bom relacionamento entre esses casais que ficam juntos o resto da vida, né, bodas de prata, bodas de ouro, até que a morte os separe, e esses casais que se separam tão facilmente com filhos ou sem filhos? Dá para você dar uma introdução nisso pra gente? A gente sempre coloca assim, né, Maíta? Existem algumas bases, a gente fala que é um tripé, né? Existe um tripé que é básico para a saúde de uma relação a dois. O primeiro tripé é pensando em relacionamentos mais duradouros, que vão para o estabelecimento do seu núcleo familiar, né? Então a gente sempre fala assim, deixai pai e mãe. Então, o casal que fica excessivamente aprisionado ao seu núcleo de família anterior não investe toda a energia psíquica necessária ao núcleo atual. Começa aí. Então, aquela mulher que ainda tem como melhor amiga a mãe, a irmã e não o marido. Aquele marido que tem como parceiro o grande amigo, né? O pai, o irmão e não a esposa. Aquele casal que nas situações mais sérias, mais graves, sempre vão recorrer à família de origem, tá? Então isso desfavorece excessivamente, vamos dizer assim, essa base que precisa ser um ponto de partida para o estabelecimento do seu novo núcleo familiar. Eu brinco com os casais dizendo assim, deixar pai e mãe, que isso é bíblico, né? Não é você abandonar, nós temos cintura, né? Então, tipo assim, meu foco agora é meu marido.
Meu foco agora é a minha esposa, mas eu tenho cintura, meu pai precisa de mim, minha mãe, meu irmão. Eu viro, faço, ajudo, dou suporte, mas meu foco é esse. Meio Sem como isto, se tanto a mulher como o homem, eles têm que deixar essa condição de filho, é isso? mais ou deixar a menos? condição de filho, de amigo, de irmão como prioridade e priorizar o papel de esposa e de esposo. E de pai quando E de vem os pai, filhos. aí sem essa base, como que você vai priorizar depois o papel de mãe e de pai? Exatamente. Então, esse é o Você básico. fica na condição de filho e não faz o seu papel Não faz o seu de papel. marido e de pai depois. Então, assim, muitos problemas que chegam ao consultório chegam com famílias, às vezes, com filhos já erados, vamos dizer assim, né? Que ainda estão aprisionados a esse núcleo anterior. Essa é a primeira base. Segundo, comunicação, tá? Desde que a gente nasce, Maíta, a gente vai desenvolvendo um item que a gente chama de filtro afetivo. O que é um filtro afetivo? É como se todas as suas vivências fossem tecendo uma tela que é própria, ímpar, individual, que cada um tem a sua, não existe uma tela, um filtro afetivo igual em ninguém, tá? E é através desse filtro que eu vejo você e me vejo. Então, tem pessoas que têm alterações nesse filtro afetivo em relação à sua própria autoimagem, né? São aquelas pessoas, muitas vezes, que desenvolvem patologias como a bulimia, anorexia, né? Elas não enxergam o que é a real. Elas se veem de uma forma distorcida, tá? Então, esse filtro propicia que eu me enxergue o outro. Então, eu nunca vou ter a mesma avaliação por conta das minhas questões culturais, religiosas, o contexto socioeconômico, a educação que eu tive, o modelo de pai, o modelo de mãe. Então, eu tenho um filtro, meu parceiro tem outro filtro, ok? Tá. Quando eu vou para uma relação a dois, eu preciso ter a habilidade em aproximar esses filtros. E o que boa parte dos casais fazem? Cada um fica com a sua realidade. Existe verdade? Você volta lá na criação, lá no relacionamento que você trouxe de casa. Se o casal parte do princípio em defender o seu ponto de vista, vocês não vão estabelecer o espaço para comunicação saudável. E isso estabelece trocas que muitas vezes chega no consultório, um fala em hebraico, o outro em, sei lá, italiano ou uma outra língua aí complicada, né? Falam em línguas completamente diferentes e nunca chegam a ponto nenhum. Então, esse é o segundo ponto básico da relação a dois. Que, até resumindo tudo que você falou, vamos focar valores, né? Valores. Cada família tem um tipo de valor, um tipo de hábito, comportamento, um tipo exatamente, de comportamento, e que o você pai e a cresce mãe com agem aquilo. daquele jeito, o outro lá, e aí você tem aquele choque, onde você foi criada de uma forma e o outro foi criada de outra forma. E aí, se houver essa cobrança também, né, aí complica. Então, ao invés dessa cobrança, tem que aproximar. cada Às um vezes chegar não um vai- pouquinho, cada um aprender um pouquinho Isso. no formato do Isso. outro. Eu adoro uma comida extremamente elaborada e minha esposa não sabe fazer nada. Se ela aprender a São fazer a- uma sopinha, não tá bom? Exemplos, né? Eu vou me satisfazer com a sopinha, mas ela vai fazer um esforço para... Alcione, e para isso em tudo, né? Na questão da educação Em dos tudo. filhos, na questão, tudo, porque cada um vai falar uma língua mesmo. A aproximação dos filtros afetivos é base para toda a troca. Esposo com esposa, namorados, amigos, pai com filhos, mães com seus filhos, para toda a troca. Se você não se dispõe a aproximar os filtros, você não estabelece um espaço de comunicação saudável. E isso a médio e longo prazo pode complicar. E eu acho que com tudo isso que você explicou, que na verdade a gente fala tudo, mas você enxugou, resumiu muito bem, e isso seria um dos principais motivos para que você consiga ter um relacionamento duradouro. Duradouro. Aí tem o último item. Qual Falta que é o o- último item? Para Os fechar. espaços, tá? Uma relação a dois precisa partir do princípio que eu preciso ser inteira e meu parceiro precisa ser inteiro. O que é ser inteiro? Te amo, é uma delícia estar com você, mas eu vivo sem você. Porque eu também me amo, porque eu tenho uma série de coisas que me dão prazer. Então, primeira coisa, as pessoas precisam ser potencializadas a nível individual. Segunda coisa, então, isso abre um espaço para o espaço individual. Na relação a dois, eu preciso ter um espaço individual, porque eu estou comigo e meu parceiro está com ele. Segunda coisa, eu preciso ter habilidade em abrir espaço para o casal, tá? O que é o espaço do casal? O espaço do casal é o que eu gosto de fazer com ele ou com ela. Aí as identidades precisam ser mais próximas, né? Eu gosto disso, ela também, rarará. E, num terceiro patamar, esse casal com as famílias,
com os amigos e depois a introdução dos filhos aí, que seria um outro item dos espaços. Então, quando o casal respeita o espaço individual, investe no espaço da dupla e tem esse espaço numa troca mais ampla, isso mantém a saúde da relação por muitos anos. Eu acho que não sobrou nada, né, para perguntar, porque você fechou tudo com chave de ouro e simplesmente com 3 itens, mas que não são simplesmente 3 itens. Tarefa para uma vida. E muito difícil até de você conseguir, por isso que às vezes pro resto da vida, né? Ficou faltando, mas talvez não dê tempo hoje, em outro momento a gente pode vir falar sobre a diferença entre paixão e amor. É bem diferente, viu, gente? Em outro momento a gente fala sobre isso. Com certeza, mesmo porque eu acredito que se não houver o amor mesmo, isso tudo que a gente falou não é colocado em prática e aí você não tem mesmo um relacionamento. Ainda que não sei se começa na paixão ou não, mas isso é para um outro momento, aí outro depois momento, você vai porque explicar. paixão passa, amor perdura, mas é uma longa caminhada aí no meio. Tá, mas a paixão pode virar amor? Já vamos dar Pode, desde que você leve em consideração alguns pré-requisitos que no outro momento a gente conversa. Bom, mais uma vez, então, muito obrigada pela sua participação, ok? Pelo convite, Maíta. E você volte mais vezes, porque aqui é uma terapia. Cada vez que a Alcione começa a falar, eu vou... E aqui eu já não fico mais como apresentadora, né? Eu tô como mulher, como mãe, como esposa, como tudo. E como ser humano, porque a gente aprende muito com você, tá ok? Muito obrigada, querida. Bom, a gente vai para um breve intervalo no próximo bloco. Falando em Dia dos Namorados, a nossa receita não poderia deixar de ser um beijinho. Olha só, a nutricionista Ana Paula, que já está na nossa cozinha, está preparando um beijinho de batata doce, porque é um beijinho saudável. Não sai daí não, porque eu volto já. Estamos de volta, daqui a pouquinho papel e caneta para você anotar a nossa receitinha de beijinho de batata doce. Mas agora nós vamos tirar a sua dúvida sobre daltonismo. Eu queria saber um pouco mais sobre daltonismo. Com certeza o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, vai explicar tudinho para você. Bom dia, Dr. Cláudio. Tirando suas dúvidas. Oferecimento: Clínica Sanpou, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Previna-se. E Visare Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Hoje nós vamos falar sobre daltonismo. Bom, daltonismo vem o nome daltonismo vem de um químico que era daltônico e estudou essa doença, chamado John Dalton. Por isso se tornou daltonismo. Daltonismo é quando o paciente ou o ser humano, principalmente os homens, não conseguem distinguir as cores, principalmente o vermelho e o verde e seus derivados. Consequentemente, isso é uma doença genética, hereditária. Ele herdou isso de alguém da família, consequentemente ele não consegue distinguir as cores. Normalmente fica mais acinzentada para ele, mais nublada. E você diagnostica isso no consultório com a tabela de Shihara. A grande maioria dos daltônicos percebem isso no dia a dia. Então o primeiro diagnóstico vem do próprio paciente. Doutor, eu não consigo distinguir as cores, eu estou no carro, vou olhar o semáforo, não consigo distinguir. Eu vou tentar ler alguma coisa ou ver cores numa revista ou num jornal, eu não consigo distinguir as cores enquanto as outras pessoas distinguem. Então, daltonismo é quando o paciente não consegue distinguir as cores, principalmente o verde e o vermelho e os derivados do verde e vermelho, devido a uma alteração genética que acometeu as células chamadas cones que estão na retina. Não tem cura, não tem como tratar o daltonismo, infelizmente. Existem lentes especiais que já estão sendo comercializadas e até alguns aplicativos nos celulares que ajudam os daltônicos. Só que essas lentes especiais, elas só vão dar resultado em lugares onde estão muito claros, principalmente no sol. Aí você consegue, às vezes, ter uma impressão do que é aquela cor, ou vermelha, ou verde, ou seus derivados. Então, daltonismo é a alteração das células cones da retina, que não tem cura. E está ligado a uma alteração genética hereditária, que é comum nos homens. 8% em média da população masculina tem daltonismo e só 0,5% das mulheres. O daltonismo, como eu disse, é uma doença hereditária, mas também tem o daltonismo que pode ocorrer depois de algumas doenças neurológicas ou de algum trauma na retina. Mas normalmente é um fator hereditário, um fator genético. Obrigado, boa semana, um abraço.
Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. E agora, em homenagem ao Dia dos Namorados, dia 12, né? Eu já tô indo ali pra cozinha que nós vamos gravar um beijinho doce. Que beijinho doce! Porém, esse é de batata doce. Bom dia! Bom dia. Eu já até cantei, ó. Que beijinho doce que ele tem. Um beijinho de batata doce. Por que você pensou nessa receita? Que beijinho doce. Primeiro que a batata doce está em alta. Não, e foi muito legal porque eu não sei se foi sábado passado ou retrasado que a gente gravou um brigadeiro de batata doce. Então as festinhas de aniversário agora... Dá pra fazer tudo na versão saudável, entendeu? Então, ó, é uma receita super fácil de fazer, com valor calórico bem baixo também. E a batata doce hoje está em alta porque é um alimento extremamente saudável. Quer dizer, aqui não vai leite condensado, não Nada, vai... nada. E o docinho é o da batata doce e um pouquinho de açúcar de coco. Bom, então os ingredientes é... Ó, eu cozinhei aqui uma batata, eu trouxe uma parecida para você ter uma ideia do tamanho que foi para essa receita, certo. Tá? Então, uma batata doce grande, eu cozinhei na panela de pressão, pegou pressão, 5 minutinhos, desliguei e tava assim. 1 xícara de coco ralado, meia xícara de leite de coco e 1,5 colher de sopa de açúcar de coco para uma batata doce grande, tá? Cozinhei a batata, eu vou amassar no garfo mesmo, porque ela fica, ó, extremamente molinha. A gente vai fazer, né, um purezinho. Ela vai pro fogo em cerca mais ou menos de 10 a 15 minutinhos, porque ele vai cozinhar bastante. Então nós vamos colocar aqui na panela a batata doce. Porque agora ela vai pro fogo com os outros ingredientes. Então nós vamos acrescentar o coco, o açúcar de coco e o leite de coco. Tudo de coco. Tudo de coco. Nós vamos misturar. Se você experimentar dessa maneira, o gosto tá perfeito. Mas ele não dá o ponto, ó, você tá vendo? Okay. Ele não tá com ponto pra enrolar. E você vai ver... E eu preciso enrolar, então. Que nós vamos fazer ponto de enrolar. Ah, eu quero fazer de potinho cremoso. Pronto, já dá pra gente usar. Então agora nós vamos levar... Quanto tempo de fogo? Vai depender de 10 a 15 minutos no máximo. Vamos lá. Bom, já ficou no fogo, deu o ponto do beijinho mesmo, né, ó. Já ficou mais durinho, ó. Isso, ele desgrudou do fundo da panela, aí nós levamos pra geladeira por cerca de 2 horas pra ficar realmente o ponto de enrolar. Certo. E agora vamos enrolar, né? Então você, ó, nem precisa passar nada na mão, ó. Porque também ele ficou um tempo razoável na geladeira, né? E outra coisa, o leite de coco já é um óleo natural, ó. Então aí nós vamos passar um óleo bom, né? Aqui nós optamos por um coco sem açúcar também. Paula, né? dá uma mostradinha ali, isso não é um beijinho. Mostra, Paula, mostra, é um beijão, né? É um beijão, olha esse é um beijão. Nós trouxemos a opção do beijinho. Olha isso, gente. Esse é meu, esse que eu vou provar. Ó, então assim, super facinho. Baixíssima caloria, por quê? Batata doce, o leite de coco e o açúcar de coco, então assim, esse também outro beijão. Nós vamos fazer beijões. Nossa, que aqui. Delícia! Eu acho que enquanto você vai enrolando eu vou provando, Paula. Isso. Não, peraí. Vamos fazer a coisa certa. Ó. Vou colocar pra tirar. Olha. You can't stop the tears from falling down. Muito bom. A pergunta que não quer calar, você sabe que eu adoro falar em calorias. 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 Um beijão, um beijinho, você quer de caloria. Então. Ó, eu calculei... Você fez conta pra esse tamanho, família? Não, vamos dobrar, né? Porque é 2 desses, ó. Um beijinho desse pequenininho, cerca de 25 a 30 calorias. Nossa.
tem que comer um beijinho. Não. Ou no máximo um beijão, porque não pode comer vários beijinhos que soma-se várias calorias. Ah, mas 75 calorias pra uma... Tá Tranquilo. bom. 2, 3 beijões? Não, 2 beijinhos. 2 beijinhos? É. Bom, eu posso comer mais um hoje? Hoje pode. Hoje pode, né? Bom, É baixo índice glicêmico, baixo valor calórico. aquele ali você falou o quê? 25? 25. Esse aqui vamos por 28. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, uma aula de HIIT, porque eu vou comer beijinho, mas tem atividade física, minha Você filha. gasta na atividade Não, eu física. chamo atividade física. Eu faço caminhada também. Bom, agora você fica com uma aula de atividade física no próximo bloco com o Robson, mas dá só uma olhadinha. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? I might put some spotlight on. Estamos de volta e depois de tudo isso, é claro que não pode faltar atividade física. E o Robson hoje vai passar para você uma aula de HIIT. O que é essa aula de HIIT? É um treinamento intervalado de alta intensidade. E o diferencial é que você perde muitas calorias. E parece que você perde calorias também depois que você para esse treino. Mas isso quem vai explicar para você é o Robson. Bom dia, Robson. Atividade física. Oferecimento Capésio, a favorita do mundo. I really need you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna lie. É isso aí, Maíta. Como a gente combinou, a proposta de treino hoje para vocês aí de casa, o pessoal aqui da academia, vai se basear na metodologia do HIIT. Para quem nunca ouviu falar, o HIIT ele é um braço, ele é uma ramificação do treinamento estudado pelo professor Izumi Tabata, lá em meados dos anos 90. E como é que funciona então essa metodologia? Bom, primeiramente, HIIT é uma abreviação de uma palavra em inglês que em português significa treinamento intervalado de alta intensidade. Logo, nós faremos pequenos espaços de tempo de um treinamento muito vigoroso, seguidos de um espaço de tempo também de recuperação. Tá? Então esse espaço de tempo pode ser, por exemplo, de 15 segundos treinando com 15 segundos de recuperação. Sempre a gente tem que olhar primeiramente para a condição física atual desse nosso aluno, desse nosso praticante, para a gente poder saber qual que é essa quantidade de exercício que a gente vai prescrever. As nossas opções também de intensidade no treinamento, ela parte de uma parte de treino para 2 ou 4 partes de recuperação. Como assim, professor? Um exemplo, eu treino por 15 segundos uma atividade simples e vigorosa e recupero por 1 minuto, por exemplo. Então, eu fiz uma parte treinando e fiz 4 partes de recuperação. E a variação desse treino, ela pode ser, para você que está em casa, treinar de 4 minutos a 20 minutos diariamente. É exatamente isso, 4 minutos. A gente já tem resposta nos estudos que ele é significativo para você alcançar os seus resultados. Lembrando que o HIIT ele é uma atividade voltada ao emagrecimento. Por quê? Porque o gasto calórico envolvido na atividade é muito grande, o que leva a EPOC, que eu já vou te dizer o que é, a trabalhar por um tempo mais prolongado. EPOC significa o tempo que eu continuo queimando calorias após o treinamento. Tá? Então, eu não queimo calorias só durante o treino. Depois que eu vou para minha casa, que eu terminei meu treino, eu continuo queimando essa caloria. Isso se chama EPOC. E o treinamento do HIIT vai fazer com que essa EPOC trabalhe muito alto até depois do final do seu treino. Bom, agora nós vamos observar a parte prática desse método, desse treinamento. Eu estou aqui com a Flávia e estou aqui com o Matheus, que vão me auxiliar na demonstração do HIIT. Bom, a Flávia ela vai executar movimentos de burpee e o Matheus movimento de deslocamento lateral com salto. Em 15 segundos de treinamento, valendo. Percebam que a atividade ela tem que ser realizada da maneira mais vigorosa possível nesse período estimulado que são os 15 segundos. E, dependendo da capacidade, da condição física do indivíduo, esse movimento ele é mais rápido ou menos rápido. Porém, todas as pessoas, independente da tua condição física, podem fazer porque a gente tem sempre opções a atender. Valeu os 15 segundos, dá uma recuperada por mais 15 segundos. Eu vou pedir para que eles troquem de lugar.
para que eles troquem de exercício. Essa recuperação entre uma atividade e outra, ou na mesma série de exercício, ela pode ser feita da forma estacionária ou de uma intensidade menor. A pessoa pode continuar caminhando se for o caso. Valendo? O exercício trabalhado por mais 15 segundos, lembrando que os meninos aqui já têm uma certa condição física, por isso o exercício já é um pouco mais elaborado. Você em casa pode iniciar com agachamentos estacionários, com flexão de braço ou elevando algum peso até a altura dos ombros, por exemplo. Valeu, pessoal! Bom, é isso aí, galera. A proposta de hoje, então, é o treinamento em HIIT, é o treinamento intervalado de alta intensidade. Intervalado porque eu tenho um período de treinamento, eu tenho um período de recuperação e de alta intensidade, porque eu vou fazer esse período de treinamento da maneira mais vigorosa que eu puder, para elevar o meu metabolismo e que esse metabolismo continue alto até depois do treinamento. Na próxima semana, estarei aqui novamente para a gente discutir um outro assunto, que é o fortalecimento do centro do seu corpo, o que nós chamamos de core. Te vejo lá, um grande abraço. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Obrigada, Robson, obrigada ao pessoal que acompanhou e principalmente obrigada à equipe da Academia Physical Start do Prudence Shopping. Nós somos muito bem recebidos e adoramos estar aí com vocês. Que você tenha um sábado delicioso ao lado do seu amado, da sua amada. E olha só, se você sabe explicar o que sente, não ama, pois o amor foge de todas as explicações possíveis. Carlos Drummond de Andrade. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Namorados.